Bom dia, irmãos. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vocês estão de parabéns, né? Ter vindo, enfrentado essa chuva. Vocês são heróis. Eu não tenho mais razão para viver. Essas foram as palavras usadas por um homem chamado Johnny Oswald, um americano. Ele estava numa noite de Natal, trancado num quarto nos Estados Unidos da América. E esse camarada, ele foi para casa e a esposa disse: aqui você não entra. Mas também não fico com pena desse camarada não, porque a esposa dele tinha razão para fechar a porta. Esse camarada era um caixeiro viajante e várias mulheres, quando chegava em casa, não trazia recurso nenhum, batia na esposa, a esposa com câncer, e chegou o limite e essa esposa não deixou ele entrar. E aí ele vai para esse quarto de hotel e quer tirar a sua vida. Mas em determinado momento ele percebe em cima da televisão um livro talvez como esse aqui, que vocês estão vendo aqui na minha mão. E ele pega para ler aquele livro e ele percebe que é a Bíblia. E ele fala assim: rapaz, eu não quero saber de Bíblia numa hora dessa. E joga aquele livro embaixo da cama. Só que a cama é aquele tipo de cama que é toda de concreto, assim, quase como esse púlpito assim. E a cama para lá, aberta, curiosamente, com uma jesuicidência, lá em João capítulo 14, versículo 27, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E aquela palavra soa de um modo retumbante no coração daquele homem, e ele começa a pensar e dizer: rapaz, eu preciso dessa paz, eu preciso mudar a minha vida, preciso refazer a minha vida, a minha história, reconstruir minha família. E ali ele tem um encontro com Deus. A palavra de Deus atinge diretamente o coração daquele homem, e aquele homem começa a chorar copiosamente dentro daquele quarto de hotel. Ele passa 2 dias trancado no quarto de hotel, lendo a palavra de Deus, vê que a vida está transformada, volta para sua esposa, se reconcilia com a sua esposa. Hoje esse homem é pastor numa igreja lá em Carolina do Norte, Estados Unidos da América. A palavra de Deus que não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos os Gideões internacionais no Brasil. E nós somos homens de negócios, profissionais liberais, homens crentes que fazem parte, são membros de igrejas como essas daqui, que tem como único objetivo levar o evangelho a toda criatura. E a gente faz isso distribuindo exemplares de Novos Testamentos em vários locais. Meus amados, nós estamos distribuídos hoje em mais de 200 países no mundo. É um ministério que tem frutificado, é um ministério sério, que já existe há 118 anos, e já distribuímos exemplares da palavra de Deus em mais de 104 línguas. Observe, por esse relato que nós estamos falando, nós percebemos que nós somos a maior agência missionária do mundo. Então, nós estamos espalhados nesse mundo inteiro. Assim como a Inglaterra diz que era um império que o sol nunca se punha, pois é, os Gideões, nesse momento agora, em qualquer parte do mundo, em mais de 200 países, estamos distribuindo a palavra de Deus. Estamos distribuindo a palavra de Deus. E o único propósito, como falei, é compartilhar o evangelho. Já são mais de 2 bilhões de Bíblias distribuídas no mundo. Só aqui no país, aqui no Brasil, são 193 milhões de Bíblias espalhadas nesse país. Você deve ter recebido algum exemplar desse em algum canto. Nós distribuímos exemplares como esse aqui nas escolas, nas faculdades, universidades. Nós distribuímos também nos presídios, nas casas de detenção,
nós distribuímos nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, exemplares como esse aqui, meus irmãos. E não somente nós não estamos sozinhos também. As nossas esposas, elas são chamadas de auxiliares. E elas têm um lema. O lema delas é que as auxiliares de joelho mantêm os gideões de pé. Essas mulheres oram. E elas têm o que elas chamam de a hora do poder. Às 9 horas da manhã, esteja onde estiver, essas mulheres estão orando pelos ministérios dos seus maridos. Elas distribuem esses Novos Testamentos bonitos aqui, brancos, nas clínicas médicas, nas clínicas odontológicas, e elas têm feito esse ministério também junto conosco. Meus amados, porque nós cremos que a palavra de Deus que está lá em Isaías 55:11, dizendo que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. É crendo nessa promessa, meus amados, que nós temos feito esse ministério, distribuindo a palavra de Deus e vendo vidas sendo transformadas de homens, mulheres, meninos, como esse aqui, que eu tive a oportunidade o ano passado, lá em Malawi, na África, meninos e meninas, rendendo-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria contar mais um testemunho rápido, e esse testemunho é de um cidadão que mora em Bragança Paulista. O nome dele é Rafael. Mas esse camarada, ele tinha uma coisa interessante. A filha dele dizia na escola, na família e no bairro: papai só me causa vergonha. Por que será? O Rafael era conhecido como Rafael da Pinga. Rafael da Pinga. Esse camarada, quando bebia, ficava violento, já tinha arrumado confusão no bairro inteiro, era um camarada altamente agressivo, e a filha dele realmente tinha razão em dizer que ele só causava vergonha à família, à vizinhança e a todo mundo. Porém, um dia, essa menina que tinha vergonha do seu pai, estava na escola e recebeu a visita dos Gideões Internacionais, recebeu um exemplar do Novo Testamento. Essa menina abre o Novo Testamento, o pessoal explicou a ela onde encontrar auxílio quando ela estivesse desesperada, e ela lê e diz assim: rapaz, esse negócio aqui pode fazer diferença na vida do meu pai. E ela chega na garrafa de pinga do pai dela e coloca o Novo Testamento do lado. Meus irmãos, testemunho contado pelo próprio Rafael. Ele vê aquele livro e detalhe, nesse dia que ele viu o Novo Testamento do lado da garrafa, a garrafa estava sem a rolha. Ele falou: esse negócio de crente aqui, pegou um bocado de página, arrancou, fez um maço e ficou fazendo de rolha na garrafa de pinga dele. Só que quando acabou de tomar essa pinga lá, a última dose, o último trago desse camarada, ele pega, desfaz aquele papel para jogar fora, e aquele homem lê rapidamente ali, uma palavra salta aos olhos dele, está lá em Atos capítulo 2, versículo 21, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, meus irmãos, por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. O poder não está em você, não está nos Gideões, está nessa palavra que a Bíblia diz que é apta para discernir pensamentos e intenções, dividir juntas medulas. Essa palavra que tem poder. Ele lê aquele negócio, ele começa a chorar copiosamente e diz assim: eu preciso mudar de vida, eu preciso ser uma nova criatura. Jesus entra no coração daquele homem, Rafael da Pinga, e o detalhe é que ele conta que o pessoal, o amigo dele de bar, ficava dizendo: será que Rafael morreu? O pessoal disse: ó, o pessoal está falando que você morreu. Ele voltou lá no barzinho e disse assim: eu morri mesmo, porque hoje eu sou uma nova criatura. Tudo por causa da palavra de Deus que são distribuídas em locais altamente inusitados. Meus irmãos, percebam, cada estalar desse dos meus dedos, cada batida do seu coração, cada segundo, são 3 Bíblias que são distribuídas no mundo. Imagina o tempo que eu estou falando aqui, eu estou concluindo em 10 minutos, que foi esse o tempo proposto.
Quantas Bíblias já foram distribuídas? E você pode ajudar nesse ministério. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu posso ajudar? Eu vou dizer para você. Primeiro, você pode ajudar orando por esse ministério, para que o Senhor mantenha as portas abertas, para que esse ministério tenha acesso a vários países que hoje têm as portas fechadas para o Evangelho do Senhor. Segunda forma que você pode ajudar esse ministério, o pastor Sávio aqui falou, que era contribuindo. Você pode contribuir, só para você ter uma ideia. Um exemplar desse do Novo Testamento custa em torno de R$3. Nós, quando colocamos em um hotel, a gente calcula que ele fica em torno de 2 anos no quarto de hotel, e a pessoa pode ler, tem uma circulação de quase 1.000 pessoas que pode ter a esse acesso. E você pode fazer isso apenas com R$3. Então você pode contribuir com os Gideões financeiramente. Você pode também se voluntariar a participar desse ministério. Depois eu posso falar com você e explicar como é que você pode fazer parte desse ministério. Outra coisa que bem interessante, os Gideões foram fantásticos e bem criativos. Você pode participar também doando Bíblias, unindo o útil ao agradável. Você está fazendo aniversário de casamento, o pastor Daniel fez aniversário de casamento ontem. Você pode estar comemorando o aniversário de um filho, uma formatura. Existe o cartões, que é um plano de gratidão. Você pega um cartão desse, pode pedir para um Gideão. E você está dizendo aqui, ó, ao enviar esse cartão, o remetente doou 2 Novos Testamentos, ou seja, R$6. Cartão bonito. Tem uma mensagem para a pessoa que você vai enviar. E quando a pessoa recebe, sabe que a pessoa que enviou, além de lhe dar o Novo Testamento, está contribuindo com o Evangelho sendo distribuído em toda parte do mundo. Interessante, é ou não é? E você pode também, aqui rapidinho para acabar, participar do Plante, que é o plano de aquisição de Novo Testamento. Você pode pegar um Plante desse e você colocar lá que você quer doar mensalmente 3 Novos Testamentos, 10 Novos Testamentos, que dá R$30 por mês. E você não sabe aonde esses Novos Testamentos podem chegar e a transformação que a palavra de Deus pode fazer na vida de um homem. Amém, meus irmãos? Então, essa é a minha primeira missão, que é estar trazendo a mensagem gideônica, e para isso eu agradeço ao pastor, ao conselho dessa igreja, da qual eu faço parte também, e também agradecer à igreja, né, que teve paciência de estar escutando a gente falando sobre esse ministério tão abençoado, que eu amo tanto. Já estou nesse ministério desde 93, então eu amo muito esse ministério. Essa foi minha primeira missão. Pode tirar isso aqui, Timba. Obrigado. E você vai abrir sua Bíblia agora e nós vamos ler rapidamente um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Esse texto, ele está também lá, se você quiser e gostar, achar interessante, você deve conhecer o texto, mas ele está lá também em 1 Crônicas, capítulo 13, também no capítulo 15 de 1 Crônicas, e no capítulo 16 também fala sobre o mesmo texto. Parece que Deus está querendo falar alguma coisa e está repetido várias vezes em diversos locais na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, eu vou ler o texto na nova linguagem de hoje. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram.
Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, e por sua falta de respeito, na sua Bíblia deve estar dizendo irreverência, o Senhor o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Perez-Uzá. Então Davi temeu a Deus e disse: como é que poderei levar agora a arca da aliança comigo? Assim resolveu Davi não levar a arca para sua casa, nem para sua cidade em Jerusalém. E em vez disso ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa, presta atenção, a levou para a cidade de Davi. E depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombeta. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo ministério gideônico, pela tua palavra, essa palavra que hoje a gente tem a oportunidade de ler e meditar com a tua igreja. Fala conosco, por favor, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, seja a tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente lê um texto como esse. Eu já li várias vezes. Quando eu era da escola dominical, garoto, e eu lia, esse texto sempre me intrigou. E eu fico pensando que você aqui presente, presta atenção, olha aqui para mim, já deve ter passado por alguma experiência de ter planejado algo da melhor forma possível, planejado algo nos mínimos detalhes, com toda meticulosidade para que desse certo, para que o momento fosse inesquecível. Talvez você tenha planejado vir com um certo tipo de sapato bonito que você comprou ontem e a chuva terminou desfazendo esse seu plano. Então é normal, eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma coisa assim, planejado alguma coisa que deu errado. Eu mesmo já presenciei um casamento em que no momento em que a noiva estava entrando dentro da igreja, isso aqui não é brincadeira, não estou falando mentira, no momento em que a noiva estava entrando dentro da igreja, a igreja maravilhosamente ornamentada, o louvor, as orquestras, entrou um cachorro vira-lata dentro da igreja, se enrolou dentro do véu da noiva, e a turma tentou puxar, arrancou o véu. Aí vocês podem estar pensando que isso aqui é videocassetada. Não, aconteceu. Tudo estava planejado para sair da melhor forma possível e terminou dando errado. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Davi, ele estava reinando em Hebrom, e agora, nesse momento do texto que nós lemos, ele está reinando sobre todo Israel. E a primeira coisa que Davi faz é: onde é que está a arca do Senhor? E ele toma a disposição de trazer a arca do Senhor para Jerusalém, para estar no seu devido lugar, porque a arca da aliança simbolizava a santidade de Deus, a presença de Deus no meio do povo. E ele manda buscar essa arca. Por quê? Onde é que essa arca estava? Só fazendo rapidamente um antecedente. O povo de Israel, há anos atrás, ele havia entrado em confronto com os filisteus, para variar, né? E em determinado momento naquela batalha, os filisteus estavam sendo mais fortes do que o povo de Israel. Já havia caído 4.000 em batalha do povo de Israel. E alguém tem a brilhante ideia de dizer assim: vamos trazer a arca da aliança para cá, para o meio do combate, que nós vamos reverter esse negócio. E Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que era o sacerdote à época,
trouxeram a Arca da Aliança, e quando a Arca da Aliança chega no meio do campo de batalha, o povo de Israel dá um grito e se restabelece em força. Os filisteus ficam com medo, mas em determinado momento ele falou: rapaz, não vamos entregar os pontos não. E vira o jogo e mais de 40 mil israelenses morrem. E além de vencer a batalha, os filisteus pegam a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, e leva para a terra dos filisteus, chamada Asdod. Vocês devem conhecer a história. Eles colocam essa arca na frente do rei filisteu chamado Dagon, e quando dá de madrugada, eles ouvem um barulho, chega lá dentro do templo de Dagon, Dagon está caído com o rosto na frente da Arca da Aliança. Aquela situação constrangedora de quem adora ídolo, tem que levantar o ídolo e coloca ele lá em pé de novo. Na próxima madrugada, um estrondo, e dessa vez Dagon está caído novamente à frente da Arca da Aliança, com a cabeça cortada, os braços e as pernas cortadas. E mais uma coisa, não foi só isso. A palavra de Deus diz que Deus mandou uma doença no meio do povo dos filisteus, e alguns historiadores dizem que foi um surto de hemorroide. Todo mundo pegou uma, cada um pegou uma, entendeu? Então ficou aquela coisa linda, né? No meio dos filisteus, o pessoal andando de jeito esquisito, cada um com aquela almofadinha redonda debaixo do braço, tal, andando no meio do povo, e falou: vamos tirar essa arca aqui do meio do povo. E convoca o sacerdote diz assim: olha, o problema disso aqui é porque a gente tocou onde não devia. Vamos devolver esse negócio para Israel. E eles colocam a Arca da Aliança em cima de um carro de boi novo, com bois que não tinham levado jugo nenhum ainda sobre eles, e disseram: vamos colocar a arca aqui, vamos soltar esses bois. Se eles foram para Bet-Semes, para o lado de Israel, é porque realmente o castigo tem vindo realmente do Senhor deles. Mas se não for, foi apenas uma coincidência. E a Bíblia diz que os bois tomaram o caminho certinho para Bet-Semes. Chegando em Bet-Semes, já no meio do povo que conhece ao Deus único e verdadeiro, alguns curiosos foram abrir e olhar o que é que tem dentro da arca. 70 morreram. E o pessoal transfere a Arca do Senhor lá para Kiriat Jearim, que era uma colina, Baalá, que é onde nós lemos, que é onde morava um sujeito chamado Abinadab, que era levita, que tinha 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá, que é o protagonista da história que nós lemos. Esse homem guarda essa arca lá por 20 anos. E aí eu chego aonde nós iniciamos nossa história, que Davi manda buscar a arca do Senhor, depois de todos aqueles anos. E a arca vai num carroção de boi novo, Aiô na frente conduzindo o carroção, Uzá do lado, 30 mil homens, uma procissão muito bonita, muito canto, muita festa. Em determinado momento, um buraco no meio do caminho, se fosse uma pedra dava até poesia, o carroção balança, a arca balança, Uzá estende a mão para não deixar a arca cair, e a Bíblia diz que Deus fulmina a ira dele, desce sobre aquele homem e fulmina ele na hora, ele morre ali, fulminado. Olha aqui para mim, meu irmão. Não perde atenção não, nem o fio da meada. Vai ser rápido. Tudo planejado para sair da melhor forma. Tudo planejado meticulosamente. Estava tudo tão bonito. Aos olhos dos homens estava tudo tão perfeito. Mas a procissão termina em tragédia. Em tristeza. E eles desviam o caminho. Davi se entristece e diz: rapaz, não vou nem querer levar mais esse negócio. E levam a arca para ficar na casa de um sujeito chamado Obed-Edom, como nós lemos aqui. O que é que aconteceu? Você deve estar perguntando assim: ocorreu meio que uma injustiça aí. O cara estava cheio de boas intenções. Uzá, ele só queria ajudar. Mas aí é que vem a coisa que eu gostaria que você guardasse isso sempre no seu coração. Meus irmãos, presta atenção. O detalhe mais importante aqui é que essa arca ela ficou 20 anos na casa dessa família em que Uzá
era um componente, era um integrante também. 20 anos essa arca esteve lá na casa de Abinadab. Quando essa arca chegou, Aiô e Uzá eram crianças, pré-adolescentes talvez. E a arca chegou já com a história de que já tinha morrido 70 um dia anterior e aquela coisa toda. E talvez a arca ficou ali coberta com lençol e Abinadab preocupado para que ninguém tocasse na arca. Ó, cuidado aí, ninguém mexe, não toca nesse negócio, menino. Como você, mãe, quando não quer que seu filho toque numa tomada, né? Você diz, olha, não toque nesse negócio não, que senão a mão cai. É ou não é? Ou quando o menino está correndo aqui dentro da igreja, né? E o pai não quer que o menino fique correndo, já não sabe o que fazer, o que é que o pai faz? Não corre, menino, senão o fubá vai lhe pegar. É ou não é? Qual é o pai que tem uma psicologia maravilhosa que não diz um negócio desse, hein? Mas é isso, só que o seguinte, meus irmãos, essa arca foi se incorporando ao cenário. Esse negócio virou coisa corriqueira. A arca, se você for ler lá em Êxodo, capítulo 25, no capítulo 35 também, fala das recomendações. Foi a primeira coisa que Deus deu ordem a Moisés para fazer. Ali simbolizava, veja onde é que ela ficava, no Santo dos Santos. Existia um véu, só uma pessoa entrava, amarrada, com a roupa cheia de campainhas, que ninguém podia entrar se ele morresse, fosse fulminado. Era ou não era? Coisa santa, mas foi ficando corriqueiro. Uzá e Aiô se acostumou. Não pega nesse negócio. O cara levanta um pouquinho ali o lençol. 1 mês dá certo, 2 meses, mas 20 anos aquilo ali, ó, virou utensílio qualquer dentro da casa. Ficou como alguma coisa que é mais um negocinho aqui que está aqui no meio. Incorpora-se ao cenário e acontece a primeira coisa, que são 3 e eu queria que você me acompanhasse. A primeira coisa que acontece, familiaridade. O pessoal se familiarizou com a coisa. A arca foi tida como uma coisa a mais, como já falei. E alguma coisa acontece terrível quando a familiaridade começa a incorporar, a entrar dentro de um contexto, se instalar dentro de uma família, dentro de um relacionamento. Aquilo que era bonito, aquilo já não é mais novidade, perde o encanto, perde o respeito, se familiarizou. O que é que aconteceu com aquele casal, rapaz, que era tão bonito na igreja, né? Vamos ter aquele hino, quantos que corriam bem, hoje estão longe, outros seguem, mas estão sem vigor. Se familiarizou, se acostumou com o negócio. Isso é tão sério, meus amados, que isso serve também com a nossa vida aqui, com a palavra de Deus. Tem gente que está muitos anos na igreja e se acostuma com esse negócio aqui. Se acostuma com o culto, sabe até a hora que tem que ficar em pé. Eu mesmo já fiquei em pé, ninguém mandou ficar em pé, eu estava em pé ali já para ler a Bíblia. A gente vai se acostumando, vai entrando no métier, familiaridade. E aquilo que é sagrado começa a ficar corriqueiro. Aquilo que é digno de nota não é mais nem notado, nem é percebido por causa do corre-corre do dia a dia. Se familiarizou, se acostumou. Faz de qualquer jeito. Aquilo que era para ser a menina dos olhos, sabe, perde a importância. Você se familiarizou. Se familiarizou com as músicas, com os hinos, com o louvor, com a igreja. E a familiaridade abre a porta para outra coisa que vem logo em seguida, que é a porta da negligência. Quem está acostumado, quem está familiarizado com alguma coisa, já começa a negligenciar outras. Algo que é importante começa a ser negligenciado, porque você está familiarizado, se acostumou. Eu sempre dou esses exemplos. Na brigada paraquedista, você passou 6 meses sem saltar, você tem que voltar para a readaptação todinha. Ir para o balanço, fazer a aterragem, não sei o que e tal. Porque você vai se acostumando, você começa a negligenciar a segurança. Volta para o início de tudo.
Volte para o primeiro amor. Você se familiarizou e começa a negligenciar aquilo que é digno de nota. Aí o pastor diz assim: rapaz, olhe para sua esposa, ore com ela, diga palavras abençoadoras sobre a vida dela. E você diz: rapaz, não precisa não, pastor, ela já sabe. A gente aqui já passou essa fase, a gente já está em outra. Não precisa mais desse negócio. Familiaridade e negligência. E a negligência de usar 20 anos, porque ele era um levita, era filho de levita. Ele foi treinado para saber como é que se lida com a arca do Senhor. E ele se familiarizou e começou a negligenciar aquilo que tinha que ser feito. O Senhor Deus, o próprio Deus, deu instruções claras, precisas, contundentes para Moisés, de como é que tinha que ser. Você vai pegar uma arca de madeira de acácia, vai cobrir ela de ouro por dentro e por fora, vai colocar argolas do lado, colocar varões. Os levitas irão levar essa arca nos ombros. Mas você está tão familiarizado que você começa a negligenciar aquilo que Deus diz que é para você fazer. Mas ele, acostumado, quando era pequeno, quando era criança, viu a arca chegando num carroção de boi, manda a arca no carroção de boi. Mas a negligência, ela abre uma porta terrível sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem conselhos e ordens específicas para a sua vida, como esposo, como esposa, como filho, como tratar seus negócios, como ter o relacionamento com os seus irmãos, com o povo de fora. A palavra de Deus tem detalhamentos minuciosos como é que você deve proceder, mas você está tão acostumado que você começa a negligenciar esse negócio e você acha que isso aí começa a negligenciar. E aí a tentação se apresenta, e aí a crise vem, a oportunidade também se apresenta, o boi tropeça, o carro balança, a arca balança. Aí você diz assim: o que é que custa estender a mão e tocar nesse negócio aqui que é sagrado? O que é que custa esticar o braço? Meus irmãos, ninguém cai de uma hora para outra. A gente vai jogando a vida da gente pelo ralo aos poucos. O fato de usar ter sido fulminado pelo Senhor, ter despertado a ira do Senhor, é que quando Uzá toca na arca do Senhor, ele não está apenas segurando um utensílio para não deixar ele cair, não. Ele está coroando com requinte de estupidez toda uma familiaridade e negligência que foi se acumulando, e agora veio a infração. Eu vou tocar nesse negócio. Aos poucos. É uma familiaridade inconveniente. É uma conversinha inconveniente, que a palavra de Deus diz que as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Sabe? Mas você que está negligenciando essas coisas, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Você que nada. A linha vai ficando tão perto que esticar o braço, às vezes, é só questão de reflexo. Quando você pensa que não, como é que aconteceu isso? Foi a gota d'água. E não pense que isso aqui é um fato isolado. No Antigo Testamento, olha o que foi que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando foram oferecer fogos estranhos. Observe o que foi que aconteceu com o filho de Judá, Er e Ornã, quando eles colocavam sêmen no chão para não gerar filhos. Observe o que foi que aconteceu com Ananias e Safira, com Herodes. Deus é amor, sim, mas se ira, e embora seja longânimo, um longo ânimo, Ele disciplina os filhos a quem ama. Amém, meus irmãos? A familiaridade gera negligência, que gera infração e que por último gera a tragédia. E a tragédia entrou no caminho de Uzá. E entristeceu todo mundo.
Davi ficou triste, todo mundo ficou triste, levou a arca lá para a casa de Obed-edom. Agora interessante, a Bíblia diz aqui, a gente acabou de ler, que depois de 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada, não somente ele, mas toda a sua família. A arca ficou 7 meses no meio dos filisteus, vocês viram o que aconteceu. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab, vai para a casa de Obed-edom, e a palavra de Deus diz que em 3 meses toda a sua família foi abençoada. Eu não sei como é que foi o ajuste da arca dentro da casa de Obed-edom, não sei. Talvez o sogro do Cário, que chegou lá de Minas Gerais, possa responder, não sei. Eu não sei. Mas o que acontece, meu amado, é que essa notícia chega para Davi, eu já estou acabando, e a pessoa chega e diz: Davi do céu, a casa de Obed-edom está sendo abençoada. Eu não sei se nesses 3 meses não faltou comida, ou se ele não ia para uma farmácia, eu não sei. Eu só sei que estava abençoada, ele devia estar com um riso daqui a aqui. E acontece um negócio interessante, Davi se enche de esperança, novamente, e se dispõe a trazer a arca do Senhor de novo para a cidade de Jerusalém. Mas dessa vez, fazendo do jeito certo. Amém, meus irmãos? Então, só apenas 3 lições que eu aprendo aqui com Davi, que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira lição: a melhor maneira de fazer as coisas é pela fé. Davi, em meio a toda aquela coisa que aconteceu, quando ele soube que Deus é misericordioso, leia os salmos que você vai ver como é que ele tem um relacionamento com Deus. Por isso que hoje eu entendo porque ele diz assim: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus irmãos, porque quando ele percebe que Deus estava abençoando Obed-edom, gera uma fé e uma alegria restaurada na vida de Davi, que ele pode realmente recomeçar e fazer a coisa certa. A fé sempre vem junto com a obediência. É interessante isso. Porque Davi podia se encher de fé, de alegria, e pegar e ir lá buscar de novo, num carroção novo, de boi, aquela coisa toda. A fé que ele teve, que Deus podia restaurar e renovar esse negócio, veio junto com a obediência. Fé e obediência andam juntas. A mesma fé que diz que vai dar certo, é a mesma fé que diz que Deus vai lhe dar força para você acertar e ajeitar o seu caminho. A mesma fé, não tem diferença nenhuma. A mesma fé que está no seu coração e diz assim: Deus pode me curar dessa enfermidade, é a mesma fé que também diz: Deus pode tirar esse rancor e eu posso perdoar o meu irmão. A mesma fé. É porque às vezes a gente só quer exercer fé para as coisas que você imagina. A mesma fé. A mesma fé que você diz assim: rapaz, eu preciso de um emprego. É a mesma fé que diz assim: você precisa botar a sua empresa nos trilhos e ajeitar tudo conforme a palavra de Deus manda que você faça. É a mesma fé, a mesma coisa. Davi creu que podia trazer a arca de volta, mas fez isso em obediência. Quem crê em Deus para a solução, também crê em Deus para a transformação. Amém, irmãos? Segunda coisa que a gente aprende aqui com Davi: a melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. Preste atenção, estou acabando. A melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. O texto que nós lemos aqui, Davi se reveste todo, e a palavra de Deus diz que o povo levita, já agora carregando nos ombros, eles dão 6 passos e para tudo. Holocaustos ao Senhor. Adoração ao Senhor. Vamos reconhecer a grandeza, a santidade e a misericórdia e a glória de Deus. Para tudo a gente precisa prestar um culto, a gente precisa lembrar quem é o dono dessa empreitada aqui. 6 passos para tudo, vamos louvar a Deus. Aí eu me lembro lá de Êxodo capítulo 20, quando Deus ele dá as leis e ele diz assim: lembre-se do dia de sábado. Nós não somos sabatistas, mas nós reservamos uma agenda. Por que você veio para cá, meu irmão? Debaixo dessa chuva. Por quê? Reservou esse espacinho na agenda porque você
tem que estar aqui com o coração agradecido e reconhecido quem foi o Deus que lhe trouxe até aqui e quem lhe manteve de pé e que fez que prosperasse todas as obras das suas mãos durante essa semana e que tem poder para fazer infinitamente mais de tudo que você pensou ou pediu. O mesmo Deus. E para isso você tem que parar tudo e lembrar de quem é o dono desse negócio aqui. Vejam que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo está falando sobre a vida íntima de um casal. Tanto é que ele começa dizendo assim, olha, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o homem também sobre ela. Mas ele abre uma exceção nesse negócio. E ele chega a recomendar até jejum de relação sexual para a pessoa estar em oração. Para tudo. Imediatamente volte para não ser tentado pela vossa incontinência, viu? Para tudo. Quantas vezes você já parou nessa semana e agora com esse negócio de WhatsApp, internet, é difícil parar esse negócio. Quantas vezes você parou a sua família? Para aqui, pessoal, desliga aqui o celular. Vamos louvar a Deus, vamos reconhecer que o Senhor. Na sua empresa, para esse negócio aqui, nós vamos buscar o Senhor, vamos louvar o Senhor aqui, não, tal. Ou você está totalmente empedernido, não pense em mais nada, só vê cifrão na sua frente. Para que os seus empregados possam dizer depois, a melhor coisa de trabalhar aqui com você foi porque eu conhecia o Senhor através da sua vida. Para tudo, adoração ao Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? E a melhor maneira de fazer as coisas é com alegria. Essa é a última parte, toda vez que estou falando, mas essa aqui é a mesma. A melhor maneira é fazer as coisas com alegria. Você lembra que eu dei uma ênfase no texto que foi lido, que eu disse que mesmo Uzá tendo sido morto, o local onde aquele rapaz foi morto ficou sendo chamado Perez Uzá, que quer dizer, aqui foi fulminado Uzá, aqui Uzá foi destruído. Ficou uma lápide ali na beira do caminho, perto da eira de Nacon. Foi morto aqui um homem. Mas independente, se na sua vida, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, se na sua vida, em qualquer caminho, em qualquer fase, em qualquer momento, a tragédia se dissipou, se revelou na sua vida, a alegria do Senhor é a sua força. Davi se reanimou no Senhor, apesar de lá ter uma placa dizendo que morreu um homem, ele refez tudo de novo e se refez em alegria, e se vestiu de novo e saiu pulando, e tome tamborim, tome tambores, tome pandeiro, vamos louvar o Senhor. A palavra de Deus diz, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Glória a Deus. Davi continua, você lembra que ele mudou do caminho? Todo mundo ia para Jerusalém, tragédia, vai para Obed-edom, para Cádiz, eu vou aqui para Jerusalém. Mas agora volta o caminho novamente, e nós vamos continuar tudo de novo, e dessa forma correta, e com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa glória a Deus. Apesar dos pedares, Davi sabia disso. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar dos infortúnios, apesar das perdas, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo fiel. Ele chega ao ponto de dizer, provai e fazei prova de mim para vocês saberem que eu sou bom. Apesar de tudo, Ele continua reinando e governando através da sua justiça. O Deus que governa pela sua justiça. Feche os seus olhos, meus irmãos, mas sua cabeça. Eu queria estar já encerrando. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. E eu queria que você agora, neste momento, você está agora diante do Senhor, orando. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, em que estágio você está?
Você está no estágio da familiaridade. Você está acostumado a ser como você é. Eu sou assim mesmo, é assim mesmo. Você está no estágio da negligência, você já ultrapassou todos os limites, todas as linhas, você está vivendo na dimensão de que tudo é possível mesmo, eu faço qualquer coisa, você esqueceu que nem tudo lhe convém. Qual é o estágio que você está, meu irmão, minha irmã? Você está no estágio da infração, da transgressão, você já estendeu a mão, você já passou a linha, você não sabe, você está olhando assim de rapaz, já tem prejuízo demais, será que dá para voltar? Será que você, meu irmão, minha irmã, está no estágio da tragédia? O seu pecado já trouxe destruição, já carcomeu muitas coisas, está a esposa totalmente quebrada, filho totalmente desajustado, consequências terríveis talvez já tenha tido, e você está tendo que lidar com elas. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, assim mesmo como você está orando, falando com o Senhor, quero dizer para você que não importa o estágio em que você se encontre, a palavra de Deus é um livro, é uma carta de amor endereçada para você, onde o sangue de Cristo permeia de Gênesis a Apocalipse, de um Deus que está lhe procurando, dizendo onde você está, onde você está. Eu quero reconstruir, quero voltar, eu quero reconciliar. Onde você está? Qualquer estágio que você estiver, meu irmão, qualquer fase, você pode dizer: Senhor, eu quero fazer as coisas pela fé. Eu quero fazer as coisas em adoração. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero fazer as coisas com alegria. O Senhor vai restaurar a minha vida. A arca vai voltar para o local devido. Agora como presença real do Espírito Santo em nós. Não tem mais arca, não tem mais nada. É a aliança que temos em Jesus, através do seu sangue, que nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Sangue precioso. Seremos vitoriosos nesse caminho, meus irmãos, pela fé, em adoração e com alegria. Se você já está olhando aqui, está dizendo: eu estou familiarizado já com esse negócio aqui, esse pecado já ficou. Em nome de Jesus, saia rapidamente e deixa Deus abrir os seus olhos, para que você possa contemplar a beleza do Senhor e voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Talvez você esteja na negligência, peça em nome de Jesus a Deus para ajudar a você passar longe desse abismo. Talvez você esteja na estágio da transgressão mesmo. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, saia rapidamente, faça. Peça perdão pelos seus pecados, peça perdão para Deus, para quem estiver envolvido nesse negócio, corrija os seus passos em nome de Jesus. A tragédia já se instalou, eu não consigo mais. Meu irmão, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus de pé e usar, e alegre no Senhor, alegre-se no Senhor, que é a sua força. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Nos guarde, Senhor. Se não for do teu jeito, alguém morre no caminho, e por isso eu estou te pedindo tua ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.